Olá pessoal, nesse vídeo vou falar um pouco mais sobre a BB Seguridade, se ainda vale a pena investir na empresa depois da queda, após a última divulgação de resultados da empresa, e também vou trazer algumas projeções de dividendos, então fique comigo no vídeo pessoal. Podemos ver aqui que a empresa saiu aqui de mais ou menos R$35 no último mês aqui, para uma queda aqui de mais ou menos uns 12%, até o dia 23, tá? 2-3 dias atrás aí, e aí desde então deu uma recuperada aqui, ó, na faixa de 4%, porém teve uma queda aí mais ou menos de uns 10%, tá? Nesse período aqui, muito por conta dos resultados aí que a empresa divulgou, que os investidores aí ficaram um pouco com o pé atrás, né? Os lucros da empresa podem ser que caiam aí nos próximos trimestres. E eu vou falar um pouco mais sobre isso através dessa notícia aqui na Money Times, no dia 25/5, onde a BTG menciona aqui que o retorno esperado pela empresa pode bater 50% nos próximos meses e anos. O BTG informa que após essa queda de 10%, abriu-se uma janela para comprar uma ação boa e que paga bons dividendos. O banco nota que sem grandes gatilhos para justificar a revisão de lucros, o que aí, como mencionei, né, os investidores estão achando que os lucros da queda da empresa vai cair de fato, não é o que ela está mencionando aqui. A queda provavelmente reflete investidores estrangeiros reduzindo suas posições como parte de uma mudança para nomes de beta mais altos, ou seja, 70% dos acionistas da BB Seguridade são investidores internacionais e eles estão achando aí que a empresa não vai tão bem, tá nos próximos meses aí, e estão procurando por nomes melhores aqui, e por isso a queda aí de 10%, tá? A BTG ainda lembra que a ação tem alta liquidez e a empresa não tem riscos de NPL. O que seria NPL, pessoal? Quando um cliente bancário deixa de pagar as prestações do empréstimo, o banco classifica esse crédito como crédito não produtivo, ou seja, inadimplência, tá? Eles estão mencionando que inadimplência, nesse NPL aqui, a BB Seguridade, como não é um banco, ela não tem inadimplência aí, né? E nem benefícios fiscais de juros sobre o capital próprio, que possui data de validade para acabar. Eu, inclusive, já fiz um vídeo sobre JCP aí, no qual tem validade de fato, tá? O Haddad aí já mencionou que em algum momento ele deve tirar essa forma aqui de distribuição, tá? De dividendos aí, no caso. E a BB Seguridade, ela não pratica, né, essa forma de distribuição aí, como o JCP, tá? Ela só distribui aí dividendos de fato, né? O JCP, geralmente, aí você tem uma manobra fiscal aí, no qual você distribui aí o JCP e aí você tem um lucro menor, tá? E aí a empresa paga menos impostos, né? E muito por conta disso, o Haddad aí deve tirar essa forma de distribuição aí em algum momento, tá? E a BB Seguridade não ser afetada, né? Como informa aqui na notícia. O preço-alvo do BTG aqui seria de R$44. Nos preços atuais, pessoal, que chegou aqui a 32, então a gente tem aí mais ou menos uns R$12 aí de valorização ainda. E aí, além dessa valorização, ainda teremos 10% de rendimento de dividendos, né, que deve ser o provável aí que a empresa deve pagar nesse ano. Onde o BTG ainda menciona que na avaliação atual é considerada aí uma avaliação atraente. É um bom ponto de entrada aí com uma alta margem de segurança. Assim, o BTG considera a ação uma das principais escolhas aí para investir nesse momento. E reitera aí a compra, tá? E aí esse ponto que eu quero discutir um pouco mais, pessoal, sobre os juros. O BTG calcula que cada queda de 100 pontos base na taxa Selic atinge o lucro da empresa aí em 100 milhões, ou seja, hoje a Selic aí está em 13,75. Se cair para 12,75, ela teria aí uma queda de 100 milhões, tá? Por que isso aqui, pessoal? Porque como que funciona as empresas de seguro? Normalmente eles têm um caixa aí, no caso do BB Seguridade, eles têm aí 2,8 bilhões aí em caixa, tá? E aí o que acontece? Eles põem esse dinheiro aqui para render, tá? E aí quanto maior os juros, melhor para a empresa, né? Mais retorno ela tem, né? E aí você pensa, 2-3 anos atrás estava aí a Selic a 2% e hoje está em 14% praticamente, né? Ou seja, ela tem aí um resultado financeiro muito melhor, tá? A gente pode ver mais a fundo aqui que o resultado financeiro da empresa em 2020 e 2021 foi aqui na faixa de 100 milhões, 150 milhões. E aí em 2022 já foi 500 milhões aqui, ó. E nos últimos 12 meses, considerando aqui o primeiro trimestre de 2023 aí, seria aqui ó, quase 550 milhões. Então, ou seja, quanto maior os juros, mais ela ganha aí como resultado financeiro, né? Então, esse caixa aí para ela é bom estar aí numa Selic mais alta. E de acordo com a notícia aqui do BTG, esse lucro cai 100 milhões aí a cada um ponto, tá? E aí a gente pode ver aqui mais a fundo o relatório Focus, que seria aí as projeções do Banco Central, tá? Onde eles projetam aqui que em 2023, até o final de 2023, a Selic deve estar aí na faixa de 12,50, ou seja, teria aí mais ou menos hoje 13,75. A Selic estaria aqui em 12,50. E aí a gente pode tirar mais ou menos um ponto, tá? Já que hoje a Selic está em 13,75, então podemos tirar aqui 100 milhões mais ou menos, que a empresa teria aí diminuído no seu lucro, tá? Em 2024, essa Selic aí cairia para 10, tá? De acordo com as projeções aqui do Banco Central. E aí podemos colocar aí mais ou menos uns 4 pontos base, né? E aí então podemos pensar aí uns 400 milhões de lucro a menos aí que a BB Seguridade faria. 2025 cairia para 9, então 500 milhões mais ou menos. E aí 2026 também se manteria aqui entre os 9, tá? Ou seja, até 2025 esse lucro pode cair aí uns 500 milhões. Então, de fato, aí 500 milhões seria uma queda alta aí para a empresa, tá? Porém, o que a gente vê, pessoal, é que os seguros estão aumentando aí ano a ano, tá? A gente pode ver que em 2023, se comparado com 2022, o seguro aí aumentou 35%, então cada vez mais aí tem gente fazendo seguros, tá? Isso aqui
aumenta o lucro da empresa também, tá? Então a gente tem que considerar isso aqui também. Também comparando aqui 2022 contra 2021, a gente tem aqui, ó, 19% de aumento aí de seguros, tá? De prêmios emitidos, né? E comparando 2021 contra 2020, também aumentou aqui seguros, né? 7,3 aqui. Ou seja, todo ano aí a gente tem aumentos de seguros, né? E isso reflete também no lucro, né? Então a gente tem que entender isso aqui também. E o que temos que pensar com esse aumento de seguros aí, ano a ano? À medida que vai crescendo os seguros, mais caixa ela vai tendo. E aí, mais caixa vai rendendo juros ainda, então tem um contraponto aí. Os juros vão ter quedas aí nos próximos anos, porém os seguros aí vão aumentar. E aí com isso o caixa da empresa vai aumentar também e vai estar rendendo, tá? Então tem um contraponto aí que talvez meio que fique na mesma, né? Ou até o lucro da empresa aumente, tá? Já que a empresa não para de aumentar os seus seguros aí, né? Emitidos, né? Então aí é um contraponto bem interessante pra gente pensar, né? Com essa queda da Selic, os seguros vão aumentando e aí o caixa da empresa vai aumentando também. E o que temos que pensar também, pessoal, um outro ponto aqui. Eu peguei aqui a apresentação da BB Seguridade aqui, onde eles mencionam um equilíbrio entre resultado operacional e financeiro, onde podemos ter aqui ambiente econômico bom e ambiente econômico ruim. No ambiente econômico bom, o que acontece? Os seguros aí vão aumentando, né? A empresa vai emitindo mais seguros, né? Já que há redução de desemprego, maior disponibilidade de renda, né? E aí as pessoas conseguem fazer mais seguros, né? E aí o resultado financeiro é baixo, né? Já que normalmente no ambiente econômico bom os juros estão lá embaixo, né? A inflação está baixa, tá? E no ambiente econômico ruim a gente tem aqui resultado operacional para baixo, tá? Aumento de desemprego, menor disponibilidade de renda e aí consequentemente menos seguros emitidos, tá? Porém ela ganha aqui no resultado financeiro, né? Ela ganha na alta de taxa de juros, né? Inflação alta. E aí com isso ela consegue colocar seu caixa para render, né? E aí ganhar muita grana com juros. Então o que acontece, pessoal? No cenário de hoje, teoricamente a gente está nesse ambiente econômico ruim, com juros altos aqui, né? Porém não houve queda de seguros, pessoal. Não houve quedas. A gente viu aí nos últimos trimestres aí, anos, que os seguros aí só aumentam, tá? Então isso aqui não está acontecendo, tá? Não está tendo queda de seguros. Ela está tendo aumento de seguros. Tá? Então, hoje, atualmente, a gente está tendo aumento de seguros. O juro está lá em cima, em 14%, ou seja, ela está com as duas setinhas para cima, tá? Ou seja, ela está num ambiente aí econômico atualmente maravilhoso, tá? Ela ganha muito dinheiro aí com seguros aí emitidos aí a cada ano, né? A cada ano ela consegue emitir mais seguros, tá? E os juros da empresa estão lá nas alturas, né? Então, a empresa está ganhando muito dinheiro aí de fato, tá? Então, a empresa aí está num momento maravilhoso de fato, tá? Então, tem que se considerar aqui isso para a BB Seguridade, tá? A empresa está bem bacana aí de se investir. E mais um ponto, pessoal, no caso aí do BB Seguridade, os analistas lembram que o IPCA mais alto e a inflação mais baixa do IGPM devem mais do que compensar qualquer corte na Selic. Ou seja, pessoal, a receita da empresa aí é reajustada via IPCA, que está um pouco mais alto, e o IGPM, que está bem baixo, tá? Ou seja, a receita da empresa aí é reajustada via IPCA e as despesas da empresa é via IGPM, né, que está bem baixa. A gente pode fazer as comparações aqui, ó. IPCA esse ano está aí na faixa de 2,72 e IGPM, que seriam as despesas da empresa, estão aí negativos, tá? Menos 0,75. Ou seja, pessoal, isso aqui também é um outro ponto bem interessante, tá? Que a gente tem que ficar de olho aí. Então, de acordo com a notícia aqui, de fato, a BB Seguridade aí tá num ponto bem atraente, tá? Nesses preços aqui de 30 e pouquinho. A empresa aí tá valendo a pena, tá? Claro que no ano passado, se você tivesse comprado a ação da empresa aí, que tava valendo 18, 20, né? Você teria aí dividendos aí na faixa de quase 20%, tá? Atualmente aí. Porém, ainda tá valendo a pena, tá? De acordo com a notícia aqui. E também eu acredito aí que de fato a empresa está valendo a pena aí investir nesse momento, tá? Nesses preços aí. E aí olhamos aqui as projeções de dividendos aqui do Jeff Mais e do Status Invest, eles projetam aqui na faixa de 10% de fato para a empresa. O Status Invest projeta aqui até 2025 na faixa de 10% aí de dividendos. E eu também fiz as minhas projeções, pessoal, pegando aqui um lucro e simulando que a empresa faça o mesmo lucro aqui que ela fez no primeiro trimestre de 2023, tá? Que seria aqui a 1,8 bilhões aqui mais ou menos. A gente pode fazer esse cálculo aqui rapidamente. Que seria aqui 1,8 bilhões mais ou menos, vezes 4 aí daria 7 bilhões e pouquinho, tá? Se comparado com o lucro aqui de 2022, se mantiver aí esses lucros aí constantes nos próximos 3 trimestres aí, teremos aí um lucro bem maior, tá? Então eu fiz as minhas projeções aí de acordo com esse lucro aí, com payouts aí de 80, 90, 100%, que é normalmente aí a faixa que a empresa distribui, tá, de payout, e daria esse lucro distribuído aqui. E aí você faz o que, pessoal? Você pega esse lucro distribuído aqui e divide pelo número total de ações, tá? Esse número total de ações aqui você consegue pegar no Status Invest, por exemplo. E aí você faz essa divisão aqui, que daria aqui um valor por ação de R$ 2,93, num payout aqui de 80%. E aí você pega esse valor e divide pelo valor da cotação, tá? Que daria aqui 9% mais ou menos, a 80%, 90% aqui de payout daria quase 10,5%. E a 100% de payout aí você teria 11,5% de dividendos, tá? Então é um dividendo bem interessante aí de fato para a empresa.
Então foi isso, pessoal. BB Seguridade aí ainda no patamar bem interessante aí de investimento, tá? Eu gosto bastante da empresa aí. É projetado aí lucros interessantes nos próximos trimestres aí. Apesar do juros aí da Selic cair um pouco, né? A empresa consegue compensar com a maior emissão de seguros aí, né? Que a empresa vem aí tendo, tá? Então é bem interessante isso aí. E também, se comparado aí com a receita da empresa que está em IPCA, que está bem alto, e as despesas da empresa, que é GPM, que está bem baixo, né? Então isso também compensa aí bastante essas quedas no lucro que a empresa deve ter aí nos próximos anos, né? Com a queda da Selic aí. Então foi isso, pessoal. Deixa nos comentários aí se você tem BB Seguridade, tem investido em BB Seguridade ou não. E fico por aqui, abraço, até a próxima, tchau, tchau.